Olá Deus, olá amigos, olá amigas, olá guerreiros, olá guerreiras, olá família. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Obrigado você que acessou o nosso canal mais uma vez no dia de hoje. Hoje nós iremos contar para vocês uma história baseado em fatos reais, que infelizmente foi uma crueldade sem limites que aconteceu com uma família. Então eu convido a você para redobrar, multiplicar como sempre a sua atenção e fique atentos, porque isso está acontecendo muito nos dias atuais, conhecido como hoje. Todo cuidado ainda é pouco. Infelizmente, no mundo em que nós vivemos, a pergunta direta é esta: será que nós temos confiança em todas as pessoas que estão perto de nós, que está ao nosso derredor, que está ao nosso redor, que convive comigo e com você? Alguém da sua família, alguém da minha família, um vizinho, um amigo, uma amiga, um colega ou uma colega? Será que nós confiamos inteiramente neste ou nesta pessoa mais próxima? Aonde que eu quero chegar? A situação está muito difícil. A gente hoje, para poder alimentar, digerir, comer algum alimento das mãos de um vizinho, de um familiar, de um colega, de um amigo, nós temos que redobrar a atenção. Infelizmente, todo cuidado é pouco. O mundo está muito cruel. O mundo está muito perigoso. Hoje, se você trata uma pessoa bem demais, você é errado. Se você trata mal demais, você também é errado. E a gente fica sem saber o que fazer. Qualquer atitude, muitas das vezes minha ou sua, já é, entre aspas, motivo de vingança. Exatamente. Vingança, traição. E há muitas maneiras hoje que as pessoas estão usando para poder cometer, fazer a sua vingança contra o seu próximo, principalmente alguém da própria família, com exceção de alguns. Porém, o perigo sim, ele existe, ele é verdadeiro. Então, antes de você digerir, alimentar, comer, provar qualquer alimento, primeiro você ora a Deus, apresenta ele nas mãos de Deus, para que Deus possa retirar, entre aspas, todo o mal. Não só diretamente, você já vai saber a história, um envenenamento, mas sim bactérias que podem estar nesta refeição, neste alimento. E uma vez que você orar a Deus, como o profeta Eliseu orou, o Senhor vai tirar, vai limpar, vai deixar aquele alimento preparado e puro para mim
e você poder se alimentar. Preste atenção no que aconteceu com o profeta Eliseu. Eliseu voltou a Gilgal e havia fome na terra. E os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de erva para os filhos dos profetas se alimentar, comer. Então um deles saiu ao campo a fim de apanhar ervas e, achando uma barra brava, preste atenção, achou-se uma barra brava, colheu dela a sua capa cheia de colossítidas e, voltando, cortou-a na panela do caldo, não sabendo que era algo que não poderia digerir, que não poderia se alimentar. Era um veneno. Assim tiraram de comer para os homens. Preste atenção. E havendo eles provado o caldo, clamaram dizendo: homem de Deus, há morte na panela, há veneno na panela, nós iremos morrer, nós iremos perecer, nós não vamos sobreviver. Há morte na panela, o alimento está envenenado e não poderemos comer deste alimento. Ele, porém, disse: trazei farinha, e o deitou-a na panela e disse: tirai para os homens, a fim de que coma. E já não havia mais nenhum na panela. Não havia mal nenhum na panela. Ele purificou e tirou o veneno da panela. A coisa é séria. Eu peço a você que redobre a sua atenção, porque eu e você podemos estar correndo risco. Em 2025, o Brasil registrou um aumento expressivo de envenenamento criminoso acidental. Envenenamento criminoso causado por pessoas intencional. Foram lá, compraram com esse propósito, com esse objetivo de fazer o mal contra o seu próximo. Em 2025, o Brasil registrou um aumento expressivo em envenenamento criminoso e acidental. O envenenamento criminoso, no primeiro semestre de 2025, o Ministério da Saúde confirmou, preste atenção, registrou 15 mortes por envenenamentos, 15 mortes por envenenamentos e 560 casos de intoxicação criminosa. O maior número desde o ano de 2007. 15 mortes e 560 pessoas foram intoxicadas com alimentos que comeram, que digeriram, que alimentaram. E desses casos, muitos foram, sim, algo que aconteceu acidentalmente, mas a maioria foi intencional. A pessoa que quis colocar aquele veneno naquele alimento para poder vingar e destruir a vida do próximo. Em Alagoas,
tivemos vários casos. Em novembro, um relatório local indica um aumento crítico no estado de Alagoas, somando cerca de 20 mortes no ano de 2025. 20 pessoas perderam a vida envenenada em Alagoas no ano de 2025. Esse número é o número computado. Vamos aos números de casos de envenenamento provocado por terceiro nos primeiros 6 meses do ano de 2025. Sudeste, região com maior concentração de casos, liderado por São Paulo. Recentemente, uma suspeita de serial killer foi investigado por 4 mortes no estado. Ele envenenou 4 pessoas e se tornou um serial killer. Maldade, satanismo, coisa cruel, aparentemente simples. Simples. Você chega numa lanchonete na rua e come um salgado. Você chega ali e compra um picolé. Você chega numa rodoviária e prova de um alimento. Quantas crianças, muitas das vezes, nas escolas, que até perdem as suas vidas, porque durante a noite, muitos profissionais, funcionários, não armazenam ali o alimento adequado e, infelizmente, mesmo sem querer, acaba passando ratos e baratas e as crianças acabam alimentando deste alimento e a intoxicação vem e essas crianças vão parar no hospital. Você conhece vários casos assim e os pais ficam preocupados. Todo cuidado é pouco. Então esse homem foi considerado como serial killer e foi investigado por 4 mortes no estado de São Paulo. O Nordeste, destaque para o Piauí, Parnaíba, com 5 mortes em uma única ceia. No Rio Grande do Norte, Natal, com a morte de um bebê com suspeita de envenenamento. Vou repetir. Nordeste, destaque para Piauí, Parnaíba, com 5 mortes em uma única ceia. A pessoa contaminou uma ceia inteira. E as pessoas que provaram, que alimentaram, que comeram, acabou perdendo a vida. 5 mortes em uma única ceia. E Rio Grande do Norte, Natal, com uma morte de um bebê com suspeita de envenenamento. O Sul, o caso de grande repercussão é em Torres, Rio Grande do Sul, com 3 mortes após consumo de um bolo que estava contaminado. Uma pessoa comprou-se um bolo, envenenou o bolo, colocou veneno dentro do bolo e deu para aquelas pessoas se alimentar. Veja que satanismo, veja que crueldade, em que ponto chega o ser humano. Por isso que eu disse, em quem podemos confiar? Como que nós podemos alimentar? Como que nós iremos perceber que estes alimentos não estão contaminados? E não para não, gente. É várias pessoas perdendo a vida por vários motivos, como alimentos e bebidas. Redobre a sua atenção. O surto de metanol, bebidas adulteradas até o mês de outubro de 2025, um surto de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas gerou um alerta nacional no país. São Paulo, 5 mortes confirmadas e outras 12 sob investigação. Outros estados com suspeitas:
Paraná, Pernambuco, Paraíba e Mato Grosso do Sul registraram casos de internação, mas com óbitos, com mortes, ainda em análise pericial. Olha só o perigo. Agora você começa a me entender e compreender? Vamos lá. Redobre a sua atenção agora, por favor. Casos por chumbinho, ou seja, raticida proibida. Alagoas, o estado registrou um índice crítico em 2025, como eu já disse, com 20 mortes atribuída ao uso do veneno conhecido como chumbinho até o mês de novembro. 20 pessoas perderam a vida envenenada por outras pessoas que compraram, foram até um estabelecimento e pegaram um chumbinho e colocou-se na comida. E essas pessoas comeram e infelizmente perderam a vida. A coisa é séria. Redobre a sua atenção. Multiplique a sua atenção. Isso, de repente, você entrou nessa história, caiu de paraquedas, mas é um alerta que Deus está te dando, que Deus está te orientando, que Deus está comunicando com você. Moral da história: vamos vigiar mais, tomar mais cuidado, analisar os alimentos, bebidas antes de consumir, de alimentar é de comer. Temos que dar uma olhadinha, temos que orar, temos que perguntar a Deus. Já é o primeiro passo para o Senhor dar um livramento para mim e para você. Não se alimente sem orar. De repente não é alguém da sua família que vai colocar, desculpa, este veneno, mas muitas das vezes vem do mercado, vem dos depósitos, vem das fábricas contaminados. E nós acabamos comendo naquela pressa, sem orar, sem apresentar a Deus. Que Deus pode entrar ali com bálsamo e pode limpar aquele alimento. Já é um bom começo. E o segundo passo é você olhar, ver se não tem gosto, um cheiro ou alguma cor diferente no alimento que possa ser detectada em olhos nus. E se você tiver alguma suspeita, não alimenta. O prevenir é melhor do que o remediar. Foi infelizmente o que aconteceu com uma família de pai, mãe e 2 irmãos. Aqui começa a nossa história. Sente na poltrona e coloque o seu cinto. O pai se chamava Alberto. A mãe chamava-se Rita. O irmão chamava-se Ramon. E o outro irmão, que infelizmente era o assassino e foi o assassino, chamava-se Rafael de Oliveira. Um jovem viciado em entorpecentes e bebidas, que infelizmente ele, vou te dar um spoiler, tirou a vida de toda a família para poder vender os 2 carros, um terreno e a casa da família, para poder pagar contas de bar, de boca de fumo nas biqueiras, pagar drogas. Este jovem, por nome de Rafael, ele tirou a vida do pai Alberto, da mãe Rita e do irmão Ramon, para poder vender os automóveis, vender o terreno, vender a casa, para poder pagar
o tráfico de droga para alimentar o seu vício sem pensar. É por isso que eu digo que uma pessoa nervoso, bêbado e drogado é uma coisa só. Como que você vai ficar perto de uma pessoa dessa que pode te atingir, te ferir, eliminar, acabar com a sua vida, desculpa, a qualquer momento? E foi exatamente, muitas e muitas vezes, o pai, seu Alberto, a Rita e o Ramon chamou o Rafael e disse: sai desta vida, você é um jovem bonito, você tem um futuro pela frente, você pode arrumar um casamento, você pode construir a sua casa, você pode ter o seu automóvel, você pode curtir a vida. Há várias maneiras de você curtir a vida. Você está se destruindo com seus vícios. Ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de você reconhecer, ainda há tempo de você se entender com você mesmo e sair desta situação. Mas você sabe que, infelizmente, as pessoas que têm uma pessoa em casa que mexe com esse tipo de coisa, com essas substâncias e com bebidas, infelizmente, a mente, o coração, o pensamento desta pessoa está 101% contaminados com bebidas, com entorpecentes, com drogas, e esta pessoa fica descontrolado. É questão de segundo. No momento em que vem o vício, essa pessoa pega tudo que tem pela frente para poder vender, para poder alimentar o seu vício. E é aí que gera o problema. É aí que causa o problema. É aí que vem as confusões. É aí que vem as dissensões. É aí que vem percas de vida. Porque a família sabe que não pode deixar a chave, não pode deixar a casa aberta, não pode dar um dinheiro para ele, que ele vai pegar esse dinheiro e vai beber, vai usar. A família quer ajudar, a família quer dar um valor para ele curtir a vida, para ele comer um lanche, para ele comprar uma roupa, mas é só entregar, ele vai direto entregar nas mãos dos traficantes. É verdade ou não? Pois o seu Alberto e Dona Rita aconselhou muito o Rafael. O Ramon, irmão do Rafael, aconselhou muito ele. Sai desta vida. Isso não te pertence, meu irmão. Eu, o Ramon, me formei. Estou noivo. Vou me casar. Papai e mamãe viajam aos finais de ano. E você não vai. Você está jogado na rua, jogado na sarjeta. Esses amigos, entre aspas, não tem nada para te oferecer, a não ser entorpecente e bebida. Olha como é que está o seu corpo, marcados pelas feridas. Olha só como você está, meu irmão. Muitas das vezes, escute, ele até chorava. Lágrima, sinal de quebrantamento. Mas ele não tinha força. Diversas vezes o Rafael ele foi internado em clínicas de recuperação. E ele ia, quando ele voltava uma pessoa diferente, ele engordava, ele voltava com a mente mais pura, ele abraçava ali o seu Alberto, ele abraçava a mãe Rita, ele abraçava o seu irmão Ramon, ele dizia que não voltaria mais para aquela vida de outrora. Mas passava-se alguns minutos, ele saía na janela e rapidamente o que se dizia amigo e colega passava ali e dava um sinal, fazia um gesto, enfiava a mão no bolso e mostrava combustível de Satanás. E ele começava a encher a boca de água,
E quando o seu Alberto, Dona Rita e o irmão Ramon via, ele já tinha pulado a janela, ele já tinha pulado o muro, ele já estava do outro lado de lá da rua, conversando com aquele cara que já havia passado o entorpecente para o bolso dele. E ele falava assim: não, fique em paz, eu não estou fazendo nada de errado não, só estou conversando, estou trocando uma ideia. Mas ele já tinha pegado o entorpecente, já estava no bolso dele para ele poder usar. E grande era a tristeza do pai, da mãe, do irmão, da família, dos familiares. Você que tem uma pessoa na família desse jeito, você sabe que eu estou falando a pura verdade. Por isso que devemos olhar mais os nossos filhos, aconselhar. Eu sei que a culpa não é do pai, a culpa não é da mãe, a culpa é da colegagem, da amizade. Você tem que estar atento, principalmente agora aos filhos que estão passando da fase de criança para a fase de adolescente. O que eles estão assistindo? O que eles estão aprendendo através das telas, no celular, na TV? Você pega o caderno do seu filho para corrigir, você passa a saber com quem ele conversou durante o dia, qual foi a ideia, abre com o papai, se abre com a mamãe, ou você deixa passar batido, ou você está esperando, Deus livre e guarde, essa criança que está passando da fase de criança para adolescente ser contaminado pelo mundo e depois passar por essa situação aqui que o Rafael de Oliveira passou. Faça uma análise, para um minuto para pensar. Quanto tempo tem que você conversou com o seu pequenininho? Com a sua filha? Será que alguém não está botando uma palavra mais forte na mente dela? Na mente dele? Como que você conhece isso? É fácil. Através do comportamento. Ele está ficando muito isolado dentro do quarto? Ele não está mais sentando na mesa para alimentar com a família? Ele começou a te responder, ele começou a falar gíria, ela começou a colocar uma maquiagem um pouco mais forte, ela não quer mais a saia abaixo do joelho, ela quer uma saia 5 dedos acima do joelho, ela quer um short que mostre um pouco mais. É nessa hora que você, pai, e que você, mãe, tem que ficar atento, tem que ficar de olho, tem que ficar precavido. Esse é um sinal que está começando o seu filho e a sua filha ser tirado da família e ir para o mundo através de falsos amigos e falsos conselhos. Analisa para você ver. O seu filho que te chamava de amor, aquele que não dormia sem te dar benção, aquele que não almoçava e jantava sem dar Deus que ajuda pai, Deus que ajuda mãe, e agora não fala mais nada. As músicas que ele está ouvindo, que ela está ouvindo, são as músicas que praticamente você pai, você mãe não ensinou, vocês não gostam de ouvir, ele já começa a ouvir, ó. Você está entendendo o que eu estou falando? É por aí que você vai entrar. Então, Rafael de Oliveira, um jovem viciado em entorpecente, bebidas, que infelizmente tirou a vida de toda a família para poder vender os 2 carros, o terreno e a casa da família, para poder pagar contas em bar, boca de fumo e nas biqueiras. O Rafael de Oliveira juntou-se com mais 2 criminosos, por nome de Júnior e Erivelto, e colocou, infelizmente, um plano macabro, demoníaco, satânico de tirar a vida da família inteira. O senhor Alberto, Dona Rita e o irmão Ramon, para ele vender os bens para pagar o tráfico, usar mais porcaria. Gente, olha o que Satanás faz na vida de uma pessoa através dos vícios, bebidas e drogas. O pai, o senhor Alberto, como eu disse, um homem trabalhador, um homem que se dedicou à família, um homem que sempre deu testemunho, que sempre deu respeito. Ele deu sim atenção para o filho Rafael, mas as amizades falavam mais alto, se podemos chamar amizade. A mãe, a senhora Rita,
também dava muito carinho, muito amor, muita atenção, muita compreensão, sim, com ele. Estava do lado dele para o que der e vier. Mas mesmo assim, ela deixou-se alguma chavezinha lá, e alguém pegou e abriu a porta e adiantou, e entrou na vida do Rafael, e ele se contaminou. Quantas e quantas vezes eles pegaram Rafael, levaram Rafael para as praias, colocaram nas melhores pousadas, nos melhores hotéis, levaram ele para fora do Brasil. Ele de avião sobrevoando, cortando as nuvens, e dizia: agora ele vai sair dessa vida. Mas quando ele voltava, infelizmente, entre aspas, chegava 2, 3, 4, 5 e parava na porta, com aquela bermuda lá embaixo. Você está entendendo ou não? E aí entrava na mente dele. E infelizmente aconteceu. Eles colocaram um plano em ação. Qual era o plano? Eles foram em uma loja e infelizmente compraram-se o chamado chumbinho. E pegou-se ali e fez uma feijoada. Exatamente. Chamou-se ali o pai, a mãe e o Ramon. Seu Alberto, Dona Rita e o Ramon. O Rafael virou e disse: pai, mãe, Ramon, meu irmão, vocês estão certos. Vocês estão me aconselhando, tenha tempo. Eu vou sair dessa vida. Eu não quero mais essa vida. Vocês já me levaram em muitas clínicas. Vocês me mostraram a verdade. Então eu vou sair. Então, para poder comemorar a minha saída, eu vou preparar para vocês uma feijoada. Você está me entendendo ou não? O pai chorou. A Rita chorou, o Ramon chorou, todos ali ficaram satisfeitos de ver aquela atitude. A mãe passou mal, precisou ali tomar água com açúcar, porque não estava acreditando nas palavras faladas, ditas, narradas e proferidas através da boca do Rafael de Oliveira. A família ficou alucinada de alegria. Ligou para diversas pessoas e disse: olha, graças a Deus, o Rafael parece que vai mudar. E foi esta ligação que ela fez de alegria, entre aspas, sem querer, que deu o veredito da situação lá na frente. E aí naquela hora, ele preparou-se ali no fogão. A mãe não suspeitava, o pai não suspeitava, o irmão não suspeitava, e ele jogou-se ali dentro 2 saquinhos dessa porcaria. Mexeu. Na feijoada tinha muita carne, na feijoada tinha folha de louro, na feijoada tinha muitos pedaços de carne que misturaram. E naquela hora, ele, antes de colocar-se ali aquele entorpecente, aquele veneno, ele tirou um pouquinho ali, sem eles perceberem. E no momento em que estava quase pronta, ele foi naquele que ele havia tirado e colocou na palma da mão e chegou: ó, tá ótimo, pai, tá ótimo. Pegou daquele sem o veneno, colocou na mão da mãe. A mãe: nossa, tá ótimo, meu filho, era isso que eu queria de você, união. O irmão da mesma forma. Todos estavam comovidos com alegria. Ninguém suspeitava absolutamente de nada. Isso acontece. Você sabe que acontece. Você sabe que é real. Você sabe que é verdadeiro. É por isso que eu digo: redobre a sua atenção. Multiplica a sua atenção. Não coma sem orar. Dá uma analisada no seu prato de refeição. Olha os locais que você vai se alimentar na rua. Olha as pessoas que te oferecem alguma coisa nas ruas. Por mais que essa pessoa não tenha maldade, mas nós temos que ficar precavido hoje no século 21. E naquele exato momento, preparou-se, colocou-se ali. Ele pegou-se e colocou o prato dele primeiro, entre aspas, para não levantar suspeita. Só que ele pegou o prato que havia-se ali, ele separado, e a família não havia notado.
O Júnior e o Erivelto foi quem estipulou a ideia, que pesquisou como ele faria aquilo, deu para ele tudo ali, e eles estavam do outro lado do muro, esperando ali os acontecimentos. E naquele exato momento, a família sentou. A família sentou. Eles fizeram algo, desculpa, um pouco errado, esqueceram de orar. Esqueceram de convidar Deus para poder estar ali em volta daquela mesa. Não faça isso não. É sério, é apelativo, mas não faça não. Nem que seja obrigado Jesus, já está ótimo. E naquela hora eles comeram, gente, comeram. O seu Alberto repetiu 2 vezes, o Ramon repetiu de uma vez, a Rita colocou uma quantidade maior, todo mundo alegre, tomando seu refrigerante. E quando foi aproximadamente cerca de 1 hora e pouca depois, eles começaram a passar mal. Eles começaram a passar mal, e naquele exato momento, o Rafael deu sinal para o Júnior e o Erivelto, que estava do outro lado do muro, e naquela hora eles apareceram, e ali o seu Alberto já estava tonto, a dona Rita já estava tonto, naquela hora o Ramon já estava tonto, não estava aguentando ficar de pé, eles tomaram os telefones, e naquela hora a última palavra, entre aspas, do Rafael foi essa: e aí, vocês agora vão me proibir? E aí, vocês achou que eu era trouxa? Vocês achou que eu era besta? Da agora em diante, eu não vou ter mais você, pai Alberto. Eu não vou ter mais você, mãe Rita. Eu não vou ter mais você, irmão Ramon, para poder ficar na minha cola e na minha aba dizendo que eu devo não fazer. Eu envenenei a feijoada. Ai, Jesus. E naquele exato momento, juntou-se os 2, vagabundos. Os 2 vagabundos assassinos criminosos, o Júnior e o Erivelto. E naquela hora segurou-se ali aquele casal por trás, apertando ainda o seu pescoço para que o veneno fizesse mais efeito. E naquele exato momento, caiu-se ali do lado o senhor Alberto, infelizmente. Caiu-se ali do lado a Rita, infelizmente. Caiu-se ali do lado o Ramon, infelizmente. E perderam a vida deles ali, através do filho Rafael de Oliveira, uma pessoa viciado em bebidas e em drogas entorpecentes. Ele acabou com a vida de toda a família. E olha só o que aconteceu. Não deu tempo ele vender os carros, não deu tempo ele vender o terreno, não deu tempo ele vender a casa. Por quê? Porque naquela hora a família, os familiares começou a ligar para a Rita e para o seu Alberto, e ela não atendia. Então eles, já suspeitando através do telefonema que ela tinha feito e dizendo que o filho tinha preparado aquele alimento, eles foram até a casa e, chegando ali, encontraram o pai e a mãe e o irmão sem vida. E desculpa, o vagabundo do Rafael, do Júnior e do Erivelto pularam o muro e saíram correndo e deixaram a família ali. Moral da história: vieram a polícia, fizeram um cerco, encontraram os 3 vagabundos, prenderam eles. Eles pegaram cada um mais de 40 anos de prisão. Mais de 40 anos de prisão cada um pegou. Foi condenado. Mas a pergunta é essa: seu Alberto não volta mais, dona Rita não volta mais, o Ramon não volta mais. Aí está a chave da nossa história. Aí está a chave, a narrativa do nosso bate-papo. Analisa o que você está comendo. Analisa se você tem 101% de confiança naquela pessoa que está do seu lado. Eu não estou dizendo que você deve desconfiar de todo mundo. Não. Pessoas, muitas das vezes, que têm o sangue ruim, essa pessoa já nasce com sangue ruim. Você conhece através das atitudes. Você conhece. Você imagina uma pessoa que muitas das vezes tem um tempo que não vai com a sua cara, não conversa com você, não gosta de você, e de repente essa pessoa muda de um dia para a noite, e você já conhece aí o currículo dessa pessoa aí fora, já sabe as confusões que essa pessoa já armou, já enfrentou, essa pessoa já promoveu.
Você sabe que essa pessoa já brigou com muitos, ou que essa pessoa, entre aspas, desculpa, já cometeu algum homicídio. Essa pessoa não gosta de você e de repente ela vem cá e te oferece uma marmita de comida. É caso de se pensar. Muitas das vezes não tem nada ali dentro, mas é caso de se pensar. Essa pessoa vai lá e te oferece um salgado, te oferece ali um açaí, e você come sem orar, e achando que aquela pessoa está querendo ser seu amigo, e depois quem vai ficar na lona ou vai descer a tumba fria é você. E ali naquele exato momento, perdeu-se a vida o seu Alberto, a dona Rita, o Ramon, o Rafael, o Júnior e o Erivelto. Pegou todos esses anos de cadeia. E ali ficou-se uma casa agora abandonada. Ficou-se uma casa vazia. Ninguém queria comprar, ninguém queria alugar, os carros ficavam na garagem enferrujando. Gente, o noivado que o Ramon tinha, a noiva entrou em desespero. Ali ficou um museu velho, a casa cheia de mato, acabou com a família, destruiu a família, destruiu a família. Então eu te peço, é um simples cara que está falando aqui, de repente um cabelo meio esquisito, mas é isso que Deus tem. Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão, para livrar Balaão da morte. Balaão espancava ela, até a hora que ela abriu a boca e falou: por que tu me espanca se eu estou te livrando você da morte? Eu não sou, entre aspas, desculpa, uma jumenta, mas eu sou uma chave, eu sou um instrumento. Querendo ou não, a obra é de Deus, não importa se eu sou pecador ou não. Isso é um alerta. Muitas das vezes Deus permite que chegue esses vídeos até você para servir de alerta. Não querendo fama, não. Para que isso? Como eu disse, se uma pessoa assistir e guardar no seu coração, não tem problema. Eu não estou preocupado aqui com visibilidade, com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 visualização. Não. Uma alma, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. É por isso que a gente diz: passa, dê o like. Por quê? Porque há uma política no YouTube. Uma vez que você dá o like, ele joga para mais pessoas. Uma vez que você comenta, ele joga para mais pessoas. Uma vez que você interage, ele joga para mais pessoas. É por isso que a gente pede. Não estou preocupado com visualização. Tem 20, tem 30, tem 50, tem 100. Amém, glória a Deus. Alguém assistiu, tocou, voltou para assistir de novo. Fala a verdade, por mais que de repente você não foi com a minha cara, mas você sabe que o que eu estou falando é verdade. Você há de conver comigo que o meu raciocínio, a minha narrativa, a minha fala com você aqui é verdadeira, é significativa, tem valor, vai te dar um livramento. Isso aconteceu. Infelizmente o fim foi trágico. A história hoje não terminou da maneira que você imagina que ela terminaria, mas eu não poderia colocar outro roteiro nessa história a não ser a verdade. Muitas das vezes a gente não fala a cidade diretamente e não fala o nome das pessoas para poder evitar, mas você sabe que isso acontece, você sabe que é verdade. Então espero que você aprendeu, que você grave, coloca isso na sua mente e que de agora para frente, antes de você se alimentar, você ore, você entregue nas mãos de Deus. Quando chegar a compra lá do supermercado que você colocar em cima da mesa, entrega na mão de Deus, unja, para que Deus possa tirar as bactérias, tirar o mal, tirar o veneno, tirar os agrotóxicos que estão aí matando, colocando câncer em muita gente. Antigamente um frango demorava não sei quanto tempo para poder crescer. Hoje rapidamente um pintinho já vira um frango e a gente vai comer cheio de veneno. O feijão rapidinho cresce, o arroz, e ninguém percebe, ninguém fiscaliza no profundo. É muito ser humano, a terra não está dando conta muitas das vezes de alimentar todos. E muitas pessoas que não têm condições de comprar um alimento melhor, uma carne melhor, acabam comprando muitas das vezes, dando glória a Deus e graças a Deus, um algo de segunda, e muitas das vezes aquilo ali está, entre aspas, contaminado. É preciso orar,
é preciso vigiar, é preciso estar atento para que você possa sobreviver e livrar sua família de todo mal. Muito obrigado, pode tirar o seu cinto, pode levantar da poltrona, dê o seu like, como eu disse, e até a próxima história, querendo Deus. Que Deus conforte os familiares que ficou do seu Alberto, Dona Rita e Ramon. E o Rafael, que foi detido, creio eu, com esse tempo, ou, desculpa, morreu, ou está solto já. E que ele não possa repetir isso. Procurar uma igreja, entregar sua vida a Deus, arrepender dos seus pecados e contar esse testemunho no Brasil inteiro para que sirva de exemplo para os outros filhos também. Até a próxima, querendo Deus. Muito obrigado.